Fala galerinha, estamos aí para mais uma aula, certo? Dando continuidade a nossos conteúdos. Na última aula falamos de razão e proporção, discutimos aí a parte de porcentagem também e a gente entra aí de novo aí na parte de matemática financeira que precisamos discutir um pouco mais de porcentagem, beleza? Então vamos recapitular algumas coisas da aula passada referente à porcentagem. Vê só, primeira coisa a gente tem que ter esse domínio da parte de porcentagem. E a primeira coisa que eu quero que você quebre na sua cabeça. Porcentagem eu resolvo sempre por regra de 3. Vai funcionar? Na maioria das vezes vai, certo? Vamos dizer que, já que estamos falando de porcentagem, 90% das vezes vai funcionar. O problema é quando há um aumento e ele não te dá o valor do original. Ele já te dá o valor aumentado. Aí para você trazer de volta não é tão simples. Porque muita gente acha que se eu der um aumento de 10% no valor e depois eu dou um desconto de 10% em cima do valor já aumentado, ele vai voltar para o valor original. Isso não é fato. Como assim, Tássio? Eu não entendi. Isso aí é simples. Espera aí que você vai entender, certo? Vamos primeiro discutir essa parada de porcentagem. A gente falou na aula passada que x% a gente pode representar dessa forma, ou x sobre 100, ou dividir por 100 é voltar a vírgula duas casas. Então, 1, 2. Então, 0,0x. O que seria isso, Tássio? Seria o quê? 30%, ou você vai trabalhar com 30 sobre 100, ou simplifiquei os zeros, fica 3 dividido por 10, que é 0,3, ou 0,30, tá? Fica a teu critério o que tu vai usar. Normalmente a gente usa 0,3. Eu uso essas duas casas decimais, quando aparece alguma coisa 0,15, 0,12, quando fica todo mundo com duas casas. Então, eu priorizo deixar as casas decimais iguais. Eu aconselho todo mundo, mas muitos de vocês não me escutam, certo? Trabalhar em forma de fração é sempre mais fácil porque os valores simplificam, ok? E em números decimais já foi feito pesquisas em cima disso. O ser humano tem muito mais dificuldade de trabalhar com o número decimal do que propriamente com as frações. Então, domina as operações com frações, adição, subtração, multiplicação e divisão, que vai ser tudo mais fácil com fração do que com decimal. Beleza? Então, vê só. Porcentagem é basicamente essa estratégia aqui. Usou essa estratégia, vai sair de boa. E aquela parada que eu falei na aula passada. O valor novo dividido pelo valor velho. Se multiplicar por 100, já cai direto na porcentagem. Se der maior que 100%, houve aumento. Se der menor do que 100%, houve desconto. Ok? A gente falou isso na aula passada. Tudo isso aqui foi falado, certo? Ou usa o quê? Valor novo menos o valor velho sobre o valor velho. Se a gente multiplica o numerador por 100, a gente já cai direto na porcentagem. Aí aqui já vai cair o seguinte. Se der positivo, houve aumento. Certo? Se der negativo, houve desconto, certo? Que é o que a gente chama de fator de atualização, que é isso que a gente vai discutir agora para aquela paradinha que eu estava dizendo a vocês, ó. Fator de atualização, vamos entender essa parada agora. O fator de atualização, eu gosto muito de dizer o seguinte, atualização, certo? Eu gosto muito de usar o seguinte. Existem dois fatores de atualização, F igual a 1 mais I e F igual a 1 menos I. Professor, como é que eu vou saber qual utilizar? Pessoal, se soma é o fator de aumento, se subtrai é o fator de desconto. Por quê? Porque esse 1zinho aqui, ó, ele está tomando referência como 100%. O que é 100%? É 100 sobre 100, que dá 1, certo? É esse 1zinho ali, ó, tá? O que é que acontece? Mais I, o que é esse I? Esse I
é a taxa em porcentagem, ou em decimal, ou em fração, de aumento ou de desconto. Mesma coisa aqui, ó. Então, se a gente soma, é porque é maior que 100%. Se a gente subtrai, é porque é menor que 100%. Beleza? Então, é basicamente isso. Vê só o que é que eu estava falando e tentando explicar a vocês naquela hora. Se a gente pega uma mercadoria, vamos pegar um negócio bem simples, um valor de uma mercadoria de R$100, certo? Então, pessoal, R$100 fica fácil. Vamos supor que uma loja que está vendendo uma mercadoria de R$100, ela deu um aumento de 10% e depois desse aumento ela deu um desconto de 10%. Claro, aqui é fácil demais, você vai dizer, ah, professor, é muito fácil. Se eu dei um aumento de 10%, pessoal, quanto é 10% de 100? 10% é a 10ª parte de um agrupamento de 100. Então, se eu tenho R$100, 10% de 100, obviamente, é 10. Então, isso significa que se eu dei um aumento de 10%, houve um aumento de R$10, claro, certo? Se a mercadoria custava R$100, então ela passou a custar R$110, certo? A mercadoria passou a custar R$110. Aí, agora, cuidado aqui, ó. Quando a gente fala do desconto, é sucessivo. Descontos sucessivos. Aumento e desconto sucessivo. Se a gente deu um desconto de 10%, é 10% agora em cima de 110. 10% em cima de 110, lembra que o quê? 10% eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Para a gente economizar espaço. 10% é 10 sobre 100, simplificou os zeros. O que é que tu está fazendo? Tu está multiplicando por 1 e dividindo por 10. Multiplicar por 1 não altera em nada. Dividir por 10, a vírgula volta uma casa. Então, 10% de 110 vai dar R$11. Então, significa que nós estamos tendo um desconto de R$11. E, pessoal, se tu tirar R$11 de 110, tua mercadoria passou a custar R$99. Perceba que, o que é que eu quero que você pense aqui, ó? Um aumento de 10% e um desconto de 10% não voltou para o valor original, ó, porque a gente parou em R$99. No frigir dos ovos, no final das contas, houve um desconto de R$1, certo? Então, o que é que acontece? Muita gente se enrola nisso aí, que é o que a gente chama de um tópicozinho aqui, ó, que é o que a gente chama de fator acumulado, certo? O que é o fator acumulado? É o fator do agrupamento de tudo, quando tem o quê? Aumento e descontos sucessivos, que isso tem a característica do juro composto. Basta o que é que a gente faz aqui, ó? O fator acumulado seria a multiplicação de todos os fatores que a gente tiver. F1 vezes F2, vezes F3, vezes sucessivamente Fn. Então, você faz todos os fatores e encontra isso aí. Vem para cá, ó, certo? Então, se a gente pegar, vamos pegar sem valor, tá? Porque, às vezes, a questão diz o seguinte, ó. Ele diz que, por exemplo, numa mercadoria, ele não diz o valor. Ele diz que teve um aumento, vamos lá, Léo, um aumento de quantos por cento? Diz aí. 30. Léo lascou o cabo, deu logo um... Pode ser 20%. Um aumento de 20%. E depois vamos dar um desconto de quanto, Léo? Diz aí. 10. Ponto, Léo é bonzinho. Isso ainda bem que ele trabalha com os números fáceis. Então, ó, um aumento de 20% e um desconto de 10%. Certo? No final das contas, já que o Léo está aqui, eu vou aperrear ele. Então, se eu tenho um aumento de 20% e um desconto de 10%, no final das contas, eu vou ter aumento ou desconto? E de quanto? Pensa aí, galerinha. Vamos lá. Se eu dou um aumento de 20% e um desconto de 10%, aí tem gente que diz, ah, professor, se aumentou 20%, a gente subiu o valor da mercadoria em 20%, certo? E deu um desconto de 10%, então ela baixou 10%. Se aumenta 20% e baixa 10%, eita, professor, tivemos um aumento de 10%. Não, pessoal.
Por quê? O que é que acontece? Muita gente comete esse erro, tá? Isso é o quê? Aumento e desconto sucessivo. O que é que tu vai fazer, ó? Os fatores de atualização, pessoal. Primeiro, fator de atualização para aumento, F é igual a 1 mais I. Fator de atualização para desconto, F é igual a 1 menos I, certo? Aí se liga no I. I é o que? É a taxa de porcentagem, 20%. 20 sobre 100. 0 vai-se embora com 0. Como aqui está um número inteiro, eu vou trabalhar com vírgula. 2 dividido por 10 é 0,2. Então, esse fator de atualização aqui é 1 mais 0,2. Então, esse fator de atualização é 1,2, que eu vou chamar de F1, ok? Professor, eu podia ir direto? Como direto? Vamos lá? Toda vez na minha porcentagem eu já tenho 100%. Se aumentou 20%, eu fui para 120%. E escrevendo, ó, 120% é 120 sobre 100. Simplificou, dá 1,2. Você fez tudo mentalmente e você chegou no fator de atualização. Certo? Dá para fazer direto? Dá. Então eu não preciso decorar a fórmula, eu preciso entender as fórmulas. Se você entende as fórmulas, ó, tentando fazer direto, tive um desconto de 10%. Opa, meu total é 100%. Se eu tenho um desconto de 10%, eu caio para 90%. O que seria 90%? 90 sobre 100. 9 dividido por 10 dá 0,9. Perceba que vai acontecer isso aqui, ó. Porque, ó, F é igual a 1 menos I. Quem é I? O desconto, ó, 10%. 10 sobre 100. Simplifiquei, 1 dividido por 10, 0,1. Então, aqui, ó, 1 menos 0,1, 0,9. Perceba que pela fórmula ou pela estratégia de cálculo vai funcionar, certo? Então, ó, o fator acumulado, certo? O fator acumulado é a multiplicação de F1 por F2, beleza? Então, esse fator de acúmulo, certo? Quem é F1? 1,2. Quem é F2? 0,9, certo? Ó, esquece um pouquinho a vírgula. Isso aqui é 12 vezes 9. Então, se concentra no cálculo aqui, ó. Depois a gente bota a vírgula, certo? 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, com 1 que subiu, 10. Ó, quantas casas agora após a vírgula? 1, 2. Então, 1, 2, certo? 1,08. 1,08, transformando isso aqui para porcentagem, é só tu multiplicar por 100. Então, fica 108%. Ou seja, volta para cá, pega a câmera aí, por favor, e vem para cá, ó. O nosso valor lá deu maior ou menor do que 100%? Deu 108%, então é maior do que 100%. Houve um aumento de quanto? Joga para cá, Cício. Então, passou quanto de 100%, pessoal? Passou exatamente 8%. Então, no final das contas, nós tivemos um aumento de 8% no valor da mercadoria. Lembra que eu brinquei com o Léo? Aumento de 20%, desconto de 10%. A gente normalmente quer dizer que teve um aumento de 10%. E isso não é fato, tá? Tem que ser feito esse cálculozinho, tá? Então tenha muito cuidado nisso aí para não perder questões, beleza? Cícero, faz um favor para mim, apaga ali, para a gente dar o gás de novo, certo? Que eu vou precisar daquele lá. Então, ó, agora a gente vai falar de juros simples e juros compostos, certo? Vamos lá. Juros simples, ele tem a característica do quê? Você precisa entender isso, pelo amor de Deus. Ele incide no valor inicial, beleza? Ele tem uma incidência no valor inicial. O juro composto, ele incide no
valor anterior. Então, tenha cuidado nessa estratégia aí, porque se você não se ligar nessa parada, você vai perder muitas questões do Enem. Porque ele vai ter a característica do seguinte, certo? De falar no texto se vai estar sendo aplicado no valor inicial ou se vai ser aplicado no valor anterior, certo? Então, ó, o que é que acontece? Se concentra nessa parada aqui para que você entenda bem direitinho. Eu vou fazer o mesmo exemplo com os dois. Vamos supor que eu tenho um valor aplicado de R$1.000, certo? R$1.000. Quero que esse valor dure um tempo de 3 meses e que a taxa de incidência seja de 10% ao mês. Se concentre nessas letrinhas que vai estar colado na porcentagem. AM ao mês, AA ao ano, AS ao semestre, AD ao dia, certo? Então, tem que ter concentração nesses negócios de tempo. Por quê? Porque em algum momento você vai precisar não mexer na taxa, e sim no tempo. Porque você precisa saber, pessoal, que um mês são todos eles de 30 dias. Quando a gente fala de mês comercial, eu estou pouco me importando se é fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, todos eles são considerados de 30 dias, certo? Um ano tem correspondentes a 12 meses, certo? 12 meses, tá? E, consequentemente, um ano, se cada mês tem 30 dias e são 12 meses, 30 vezes 12, a gente considera 360 dias. Ah, professor, é porque exclui feriado. Nada a ver, pessoal. A gente não tem 5 feriados no ano, não. A gente tem muito mais. É uma forma de ficar mais fácil o cálculo, o processo, certo? Então, eles criam esse formato aí desse jeito. Então, para transformar do maior para o menor, multiplica, do menor para o maior, divide, certo? Então, como é vídeo, eu estou apagando aqui. Vocês vão tirando print da tela para não esquecer, beleza? Então, vamos lá. Presta atenção como é que funciona o juros simples. A gente não tem 3 meses, então vamos fazer devagarzinho. Primeiro mês. No primeiro mês, vai me render o quê? 10% de 1.000. Lembra do que a gente falou lá, ó. 10%, vou fazer a continha, tá? 10% de 1.000, certo? Então, o que é que acontece? 0 simplifica 0, 0 simplifica 0, ou seja, rendeu R$100 de juros, ou seja, isso é o juro do primeiro mês. Quando você vem para o segundo mês, certo? O que é que acontece? Vai render o quê? 10%, certo? Agora em cima de quanto? Presta atenção. Existe um negócio que a gente chama de montante. O que é montante? É o que você aplicou, mas o que correu de juro. 1.000 mais 100, 1.100. Aí nos juros simples, eita professor, vai correr 10% em cima de 1.100. Nos juros simples não, 10% em cima de 1.000. Por quê? Porque ele incide no valor inicial. Então 10% em cima de 1.000. Aí pessoal, mesma continha, 0 com 0, 0 com 0, R$100. Juros do segundo mês. E o montante do segundo mês, aí sim você junta. Ó. Você tinha 1.000, com 100, 1.100, com mais 100, 1.200, certo? E terceiro e último mês, certo? O que é que acontece? A gente tem 10% de novo em cima do valor inicial, que é de 1.000. 0 com 0, 0 com 0, R$100 de juros, certo? Juro do terceiro mês, certo? E o montante do terceiro mês, 1.100, 1.200, 1.300. Aí presta atenção, pessoal. Agora se liga nos montantes que nós temos. A gente tinha um capital de 1.000, temos um montante de 1.100 no primeiro mês, no segundo mês, 1.200, no terceiro mês, 1.300.
Se eu perguntar no quarto mês, eu tenho certeza que vocês vão me saber responder, certo? Vai ser quanto? 1.400, 1.500, 1.600. Por quê? Porque ele vai aumentando sempre de 100 em 100, certo? É fixo esse valor. Exatamente por quê? Porque os juros simples ele tem característica de uma progressão aritmética de uma função afim, ele cresce em formato de reta. Já já a gente vai discutir isso nos gráficos, tá? Então isso aqui é uma PA de razão quanto? 100, professor, tem coincidência aqui com o valor do juro de cada mês? Sim, é a mesma coisa, tá? Se você vem agora para o juro composto, usando a mesma estratégia, os mesmos valores, veja a diferença agora. No primeiro mês, certo? Você tinha um capital de 1.000, certo? Então ele vai render quanto? 10% de 1.000, que é a mesma continha, zero foi aqui, ó. Então R$100, então a gente teve o juro no primeiro mês de R$100. Então o montante do primeiro mês, 1.000 mais 100, 1.100. Eita, professor, mesma coisa do juro simples. Calma, calma, calma. Certo? Por quê? Ó? Porque no segundo mês vai haver diferença. Ó. Porque no segundo mês ele incide no valor do mês anterior. Então é 10%, mas agora não mais em cima de 1.000, e sim em cima de 1.100, porque é valores acumulados. Ó. Aí 0 foi-se embora, 0 foi-se embora. 1 vezes 110, opa, o juro já mudou. Ó. Agora já é de R$110, certo? Então, o montante do segundo mês é 1.100 mais 110, vai para 1.210. Já veja que dá uma diferença de R$10. Ah, professor, mas é muito pouco. Depende do valor investido e depende do tempo, certo? Porque, ó, vamos para o terceiro mês? Veja agora, é 10% em cima de quanto? De 1.210. 0 foi-se embora com 0, ficou R$121 de juro no terceiro mês. Ou seja, o montante do terceiro mês, 1.210 mais 121, 1.331. Veja que já deu uma diferença de R$31, onde aqui era de 10. Eita, professor, já aumentou um pouquinho. Claro, pessoal, quanto mais o tempo aumentar, mais isso vai aumentando. Ó. 1.100, 1.210, 1.331. Eita, Tássio, só que aqui agora já não aumenta mais de 100 em 100. Aumentou 110, aumentou, não sei mais não quanto é que dá não, 121, certo? E o que é que acontece? Eita, Tássio, isso não é uma PA, não. Isso aqui a gente vai ver já já que é uma PG, que é uma função exponencial. E como é que a gente vai identificar isso? Vamos lá? Vira para cá, por favor. Então, ó, o que é que acontece, pessoal? Você vai ter que se ligar nisso aqui, ó. No juro simples, a gente precisa entender isso aqui, ó. Certo? Que ninguém vai fazer aquela conta de mês por mês, de um por um. Principalmente que se ele botar 15 meses, 1 ano e meio, que são 18 meses, 2 anos, que são 24 meses, o que é que você vai fazer? Você vai usar a fórmula. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Se você trabalhar assim, essa taxa vai estar como número decimal. Se eu não quero trabalhar com o número decimal, ela é em porcentagem. Então eu coloco logo tudo sobre 100. Por quê? Porque eu acho mais fácil, que vai simplificar os zeros. Então você precisa saber que J é juro, certo? C, capital. I, taxa, certo? E T, tempo. Aí você vai ter que se concentrar num detalhe, tá? Muito cuidado nisso aqui, ó. A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Tudo ou em ano, tudo ou em mês, tudo ou em dia, enfim, certo? Você vai ter que se ligar nisso aí, beleza? E que montante é a soma do capital mais os juros obtidos. Aí é só trabalhar com a equação, certo? E você precisa entender, como eu falei, né? Ó, juros simples
certo? PA e função afim são todos a mesma coisa. Por quê? Ó? Vou te mostrar o gráfico lá dos juros simples. O que é que acontece? Ó, se eu pego aqui, ó, eixo Y e eixo X, vamos considerar que o eixo Y são os montantes, montante, certo? Em reais, e X é o tempo. No tempo zero, no momento inicial, no zero aqui, ó, a gente tinha um valor de R$1.000, certo? Um valor de R$1.000. Quando a gente chegou no primeiro mês, esse valor subiu para 1.100, certo? Aumentou R$100. Quando nós fomos para o segundo mês, ele aumentou para 1.200. E depois, no terceiro mês, ele foi para 1.300, certo? Então, quando a gente fecha esses pontos aqui, veja que nosso gráfico é uma reta. Se é uma reta, tem uma característica de função afim, pessoal, certo? Então, veja a diferença dos juros compostos, tá? Então, ó, juro composto, certo? Então, a gente tem a fórmula montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T, certo? Montante, capital, taxa e tempo. Isso é uma função exponencial porque a gente está em função do tempo, certo? A gente vai explicar isso já já, fazendo a ligação entre os três. Vê só, juro composto, função, ou PG, vamos botar na mesma ordem, PG e função exponencial são as mesmas coisas, certo? Veja a fórmula da PG, ó. A índice N é igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Perceba o que é que eu vou dizer agora. Quem é o primeiro termo? O capital. O que é que faz a PG crescer ou decrescer? A razão. O que é que faz o juro crescer? A taxa. E o que é que acontece para que a gente transcorra o tempo? Veja a função exponencial agora. Ó. F de x igual a A vezes B elevado a x. O que é o valor inicial? Esse Azinho. O que é que faz a função exponencial crescer ou decrescer? O B. E o que faz a gente transcorrer? O x. Certo? Então são as mesmas fórmulas, pessoal. Não muda nada. Tá? Então dominou uma, domina o resto. Então, ó, se você pega graficamente isso aqui, ó, eixo Y e eixo X. Vê só. Eixo Y, o montante, o dinheiro, certo? Eixo X, o tempo. Vê só. Quando a gente tinha o tempo zero, a gente tinha aqui, ó, R$1.000. Quando a gente foi para o tempo igual a um mês, a gente foi bater em 1.100. Certo? O gráfico ficou aqui, ó. O pontozinho vem para cá. Ó. Quando a gente foi para 2 meses, a gente já foi para 1.121. Certo? Então, e agora, ó, no terceiro mês, a gente já foi para 1.331, certo? Ele já vem bater aqui em cima, ó. Então, o gráfico, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele já não faz mais uma reta, ele faz uma curva, que a característica do quê? Da função exponencial, ela tem um crescimento muito rápido. O banco, tanto o juro do banco, que a gente pega um empréstimo, ele é composto, tanto quando a gente investe algum valor, ele também é composto. Por quê? Porque tem um crescimento muito rápido. É o que está acontecendo na situação do corona, né? É uma proliferação muito rápida, então ela cresce de forma exponencial, certo? Se a gente comentou uma vez, eu e Léo, sobre um filme chamado De Grande Aposta, que ele fala sobre a crise de 2008. Se Léo quiser dar uma palavrinha sobre isso aí, certo? Fica à vontade, tá? E também ele pode até brincar aí sobre, como é a lei malthusiana, né? Que fala sobre PA e PG. Fica à vontade, Léo, para discutir aí o que você
achar por bem. Não, já que nós estamos em período aí de isolamento social, ano passado aí, nós tivemos no Cininave um filme chamado A Grande Aposta, um filme de 2015 baseado numa história de um grupo de investidores lá de Wall Street, que eles perceberam que iria haver, justamente através de estudos de matemática financeira, um filme é bem didático quanto a isso, né? Ele explica, se eu não me engano, Tassi pode falar melhor, ele fala um pouquinho sobre essa ideia de juros simples e juros composto, que eles falam numa ótica mais de visão sobre ações de bolsa de valores, e é justamente baseado numa história real na bolha imobiliária de 2008, como o Tassi falou, a crise econômica de 2008 que afetou basicamente o mundo todo e deu início à grande crise, à grande bolha imobiliária, que era justamente essa relação de juros, que era nada mais nada menos que a compra e venda de hipoteca lá das casas dos Estados Unidos, que culminou numa das maiores crises do século XXI. Até então era a maior crise do capitalismo do século XXI, pois agora nós estamos vivendo uma segunda maior crise que eu acredito que será bem mais danosa do que a crise de 2008, que é a crise da pandemia, que Tassi também falou sobre essa ideia da curvatura aí no coronavírus, aí envolve mais biologia, mas também tem a ver com geografia. O interessante que Tassi falou também sobre a ideia da teoria malthusiana, que também tem a ver com a projeção dos gráficos. Na aula de população, nós vamos entender basicamente como se envolve essas questões aí sobre teorias demográficas. E a mais famosa é a teoria malthusiana, que justamente tem a ver com a relação do crescimento populacional e a produção de alimentos, que é PA e PG. Vou deixar um breve para vocês depois, nas minhas aulas de população, estudarem. Mais uma dica de filme aí, não sei, não tem na Netflix, né, Tasso? A Grande Aposta tem não, mas tem que botar no YouTube. Bota lá no Piratex. No YouTube tem. E vocês assistam o filme, é um filme muito bom. E o Lobo de Wall Street também. O Lobo de Wall Street também, bem legal. E outro filme que envolve matemática e geografia, já que a gente está nesse paralelo, que possivelmente o Itácio vai trabalhar este ano, é o Jogo da Imitação. Envolve matemática, geografia e história. É bem legal o filme. É baseado também numa história real. Vou usar a estratégia de Renato. A gente está dizendo aqui, né, 3 filmes, A Grande Aposta, O Lobo de Wall Street, Jogo da Imitação. Já sei que vocês não vão assistir, então sabendo que vocês não vão assistir, a gente fica nessa briga aqui. A gente vai comentando e vocês nunca viram, mas faz de conta que tá valendo, né? O Jogo da Imitação é legal porque vai mostrar a história de Alan Turing, né? E a história de um grande matemático que ajudou aí a resolver o enigma lá da Segunda Guerra Mundial. É bem interessante esse filme, então minhas dicas aí pra vocês, beleza? E é interessante... Fala. Vou descer. Então é interessante isso, pessoal, vocês entenderem que as disciplinas conversam entre si, certo? Não é matemática só com natureza, é matemática com geografia, com história, com literatura. A gente falou nas aulas anteriores sobre a sequência de Fibonacci, sobre Da Vinci, as obras de Da Vinci, literatura, certo? Então, tentem entender essa conversa entre as disciplinas, porque a prova de matemática são 45 questões, e eu costumo dizer que fica complicado de eu dizer, não, isso cai, isso não cai. Cai tudo, pessoal. Cai tudo e cai tudo de forma interdisciplinar. Se você pegar todos os anos a prova de matemática, já veio questões com geografia, com história, com literatura, com química, física, biologia, enfim, certo? Então, todas as disciplinas estão dentro de matemática. Muita gente acha, a matemática está isolada, ela não tem nenhuma disciplina dentro dela. Mas os caras fazem questões de, na prova de matemática, colocarem quesitos que envolvam mais de uma disciplina além da própria matemática, certo? Então, Léo, eu ia dizer finalizar, mas Léo quer falar. Certo? Minha aula vai dar 1h30 agora. É porque eu lembrei, já que nós estamos falando sobre teoria malthusiana, uma dica aí durante essa quarentena que eu acredito que vocês assistiram. É filme? Filme. Eles não vão assistir, não. Mas esse vão. Vão? Garanto. Eu gosto muito de falar desse filme porque é um filme bem pop, né? Que está na evidência. É um filme chamado Vingadores Guerra Infinita, que fala sobre teoria malthusiana, que é a ideia de dizimar a população justamente por conta da falta de recursos no futuro. Então fica uma dica aí para vocês, quando assistirem de novo, possivelmente, ou se vocês já assistiram, quer dizer, se assistiram, vão assistir de novo, né? Então, verdade, faz fiquem sentido. aí atentos, porque é um filme bem legal, que vai falar sobre teoria malthusiana e vocês talvez nem perceberam disso, beleza? Fala sobre essa curvatura aí, relação de alimentos, recursos e população. Exatamente, e essa parte de função exponencial para você ver o quanto é importante, né? Função exponencial ela vai ter relação com o quê? Crescimento rápido ou decrescimento rápido, né? Crescimento rápido,
crescimento populacional, crescimento de um vírus, crescimento de uma bactéria, tudo isso funciona exponencialmente. Então, todo crescimento populacional é de forma exponencial, do que quer que seja, tá, pessoal? Do que quer que seja. E entenda também que o decrescimento rápido, eu falei com Cícero lá de função exponencial no decrescimento rápido, na questão de meia-vida. Então, veja o quanto o exponencial é recorrente. E de quebra, a função exponencial ainda vai ter o trabalho de mexer com o logaritmo. Por quê? Porque o logaritmo é a função inversa da exponencial. Então, quando a exponencial não consegue deixar as bases iguais, só se salva com o logaritmo. Então, o logaritmo vai precisar tanto no próprio logaritmo, quanto na exponencial, quanto no juro composto. Por quê? Porque quando a gente quer descobrir um expoente aqui, ó, a gente quer descobrir o tempo, aí a gente vai trabalhar com equação exponencial, com função exponencial, certo? Aí, para descobrir esse tempo, normalmente as bases não ficam iguais. Aí, só quem vai salvar a gente é o logaritmo. Então, veja o tanto de coisas que a gente está trazendo em um assunto. Porque quando fala de poiva, de dinheiro, todo mundo enlouquece, tem muita informação, tá? Então, assim, toda vez que vocês estão aqui, é tão lindo dar aula de matemática financeira com vocês aqui, que há inúmeros questionamentos, porque dinheiro todo mundo quer saber, tá? Então, ficou aí as dicas de filme, Grande Aposta, Lobo de Wall Street, Jogo da Imitação e Os Vingadores, não é isso, Léo? Então, 4 filmes, assiste pelo menos um, certo? Então, beijinho do gordo, até mais, valeu!